As pessoas acham que é tudo a mesma coisa, né? Mas o resfriado comum, ele tem sintomas leves, febre baixa, né? Não acomete a disposição da pessoa para estudar ou para trabalhar. Já o quadro gripal verdadeiro, a influenza, né? Tem influenza A, influenza B, tem H1N1. Esses vírus mais agressivos, eles causam a gripe verdadeira. E aí sim, são sintomas mais graves, com febre alta e principalmente o que diferencia o quadro do resfriado comum do quadro da gripe seria a prostração. A pessoa gripada, ela fica prostrada. Ela, resumindo, ela fica de cama, né? Ela não consegue trabalhar ou estudar. Por isso, o impacto na economia mundial é muito grande pela questão do absenteísmo às escolas e ao trabalho, né? As faltas que as pessoas têm que fazer durante aquele período de convalescença do quadro gripal. A influenza, que é o nome do vírus, está relacionado com o quadro gripal verdadeiro, né? Aqui, os médicos tratam muito uma sigla IVAS, que é infecção de via aérea superior. Também é conhecido como resfriado comum ou rinofaringite. São sinônimos. Todos esses termos querem dizer a mesma coisa. Ou seja, uma infecção leve, provocada por outros vírus que acometem o trato respiratório, como vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, né? E esses vírus têm baixa agressividade. Já o H1N1, o influenza A, o influenza B, o coronavírus, já são vírus o quê? Mais agressivos. Eles levam a quadros semelhantes no sistema respiratório, com sintomas semelhantes, como tosse, coriza, congestão nasal, mal-estar. Porém, os vírus mais agressivos, eles são capazes de abrir as portas do organismo, caindo a imunidade e gerar infecções bacterianas secundárias, como, por exemplo, a amidalite. A gente pode ter a sinusite, eu posso ter infecção no ouvido, que é a otite, e até pneumonia, né, que é a infecção mais grave no pulmão, que pode levar à internação, hospitalização e até morte. Hoje, na terceira idade, acima dos 60 anos, a principal causa de morte é a pneumonia. E essa pneumonia, muitas das vezes, ela é secundária a um quadro gripal, que as pessoas confundem com um simples resfriado comum. Então, a pessoa na terceira idade e as crianças pequenas, assim como as gestantes, são considerados imunossuprimidos, porque eles têm a imunidade mais baixa. Portanto, pessoas que têm imunidade baixa por outras doenças, como o diabetes, por exemplo, então toda pessoa diabética ela é imunossuprimida. Portanto, ela deve estar muito atenta aos sinais e sintomas de resfriado, porque para diferenciar do quadro gripal, às vezes são alguns detalhes, como a gente acabou de mencionar. E essas pessoas não devem ficar em casa, elas devem procurar a assistência médica, porque elas podem transformar aquela infecção, que num primeiro momento é leve, numa infecção grave com risco potencial de vida. E a gripe, todos nós sabemos, ela tem uma prevenção importante, que é a vacina da influenza, né? Essa vacina, ela hoje contempla 4 cepas do vírus e ela é feita anualmente. Muitas pessoas perguntam para mim, doutor, mas por que tem que fazer vacina todo ano? Eu explico, né? Porque o vírus da gripe é um vírus mutante. A mutação é uma característica do vírus que leva ele, então, a mudar a roupinha dele, mudar a embalagem dele e dessa maneira enganar o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico. Portanto, é bem importante as pessoas estarem atentas, porque sinais e sintomas mais graves, febre alta e prostração são sinais de alerta. A pessoa deve então procurar um profissional da área de saúde para fazer o diagnóstico e o tratamento, porque pode ter consequências mais graves.
Então, assim, fica a minha mensagem e o meu alerta para todas essas pessoas aí a ficarem atentos a esses sinais e sintomas de um resfriado comum que pode, às vezes, ser um quadro gripal mais grave.